Vivemos em um mundo onde a pornografia é mais acessível e aceitável do que nunca. O que levanta a questão: a pornografia é realmente tão ruim assim? E se ela é tão ruim, a liberdade é mesmo possível? Se sim, então como alguém pode passar da prisão da pornografia para experimentar a liberdade encontrada em Cristo? Nesse vídeo você vai descobrir o caminho para se libertar deste vício que tem atormentado milhares de cristãos nos dias atuais. Pornografia é tão ruim assim? Nós vivemos em uma época em que a pornografia é muito mais acessível e aceitável que antes. Você não apenas pode encontrar esse material com uma rápida pesquisa na internet, mas as pessoas estão negando os efeitos colaterais prejudiciais da pornografia com cada vez mais veemência. Alguns até dizem que se trata de algo bom. Mas quando olhamos mais de perto para o que a exposição à pornografia realmente implica, começamos a perceber o quão perigosa ela é. Pesquisas demonstram que pornografia muda dramaticamente a forma como vemos a nós mesmos, como vemos aos outros, e como percebemos o sexo. A doutora Mary Ann Lydon e o Dr. James B. Weaver disseram o seguinte quando perguntados a respeito dos efeitos sobre a saúde causados pela pornografia. Pornografia, por sua natureza, é um veneno que não apenas prejudica aquele que é envenenado, mas também quem envenena. Danifica quem consome, quem produz, e também aos cônjuges e filhos de quem assiste ou atua. É um desserviço à educação sobre sexo e relacionamentos. Ela se torna ainda mais tóxica à medida que o indivíduo assiste, tornando o tipo de conteúdo mais variado e quanto mais jovem o público. Não há sequer um estudo ou dado que aponte algum benefício do consumo desse tipo de material. Nossa sociedade está inundada de pornografia, e da mesma forma nossas pesquisas e dados estão. Se a pornografia nos fizesse mais saudáveis, então definitivamente estaríamos mais saudáveis agora. Doutora Mary Ann Lydon. Os resultados de numerosos estudos apontam que o consumo pornográfico promove desvio sexual, crimes sexuais e atitudes sexuais adversas. Nos homens, exposição prolongada a tal tipo de material provoca e aumenta a insensibilidade sexual para com as mulheres. Exposição prolongada à pornografia resulta em uma perda de respeito pela autonomia sexual da mulher e a naturalização da expressão da violência masculina para com as mulheres. Dr. James B. Weaver. Exposição à pornografia distorce a maneira que vemos nós mesmos, a maneira que tratamos a outros e a maneira que interagimos com o mundo. É por isso que a pornografia é tão prejudicial. Ela nos treina para ver outros como objetos a serem usados ao invés de pessoas que devem ser amadas. Isso é o que a luxúria faz conosco. Ela nos leva a ver as pessoas como menos humanas. Em vez de ver seres humanos como imagem e semelhança de Deus, cheios de dignidade, valor e propósito, a luxúria nos faz vê-los apenas como objetos para nosso prazer, como menos humanos. Essa é a definição de desumanização. Para aqueles de nós, que somos seguidores de Jesus, nós fomos chamados para amar aos outros da mesma forma que Deus, através de Cristo, nos amou. Para que possamos amar as pessoas da maneira que Deus as ama, nós temos que vê-las da maneira que Ele as vê. Não como objetos para serem usados, mas como pessoas para serem amadas. A pornografia é realmente tão ruim assim? Sim. Porque ela distorce como vemos a nós mesmos, como tratamos os outros, e como interagimos com o mundo. Mas há boas notícias. Através da graça de Jesus, podemos nos livrar da prisão da pornografia e caminhar para a liberdade que Ele oferece. A liberdade é possível? Não importa o quão viciante o veneno da pornografia é, não se compara ao poder de perdão de Deus, que desarma o poder do pecado, da morte e do inferno, através de seu sacrifício voluntário na cruz. Não importa o que você fez ou quanto tempo esteve viciado em pornografia, a liberdade é possível. Quando Jesus apareceu no palco da história, ele anunciou sua missão citando uma poderosa profecia do livro de Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Lucas capítulo 4, versículos 18 e 19. O vício à pornografia pode facilmente ser compreendido como uma cela de prisão em que você está trancado e não há saída, mas Jesus corajosamente anunciou que ele veio para libertar os escravos. Através de Jesus, o reinado de Deus está se enraizando assim na terra como nos céus. Um novo êxodo começou. No primeiro êxodo, Deus libertou seu povo da sua condição de escravos no Egito. Hoje, Deus está libertando seu povo da escravidão do pecado. Mas ainda resta um processo, porque mesmo que Deus tenha tirado seu povo do Egito, ainda tinha que tirar o Egito de seu povo. Através do êxodo, Deus deu ao povo de Israel uma nova identidade, ele os formou em uma nova comunidade, e ele deu uma nova missão para seu povo.
Mas para poder viver com uma nova identidade, em uma nova comunidade, com uma missão diferente, eles tiveram que abandonar as formas de pensar tóxicas e os hábitos destrutivos que eles desenvolveram enquanto estiveram no Egito. O mesmo é verdade para nós. Mesmo que Deus nos tenha libertado do poder do pecado e da morte, ainda temos que fazer o trabalho de esquecer as velhas maneiras de pensar e substituir nossos velhos hábitos com práticas que refletem quem nós somos como uma comunidade resgatada e como um povo perdoado. A liberdade é possível. E, às vezes, ela acontece em um momento, milagrosamente. Mas em outras vezes, ela acontece através do processo de renovar as nossas mentes, transformar nossos corações, e mudar nossos comportamentos nos abrindo para que o Espírito trabalhe em nós. Como eu supero isso? Parte 1. Agora vamos tratar da prática porque a pornografia é um veneno que nos treina para ver os outros como objetos a serem usados ao invés de vê-los como pessoas a serem amadas. E enquanto comunidade de pessoas resgatadas e remidas que foram chamadas para se associar a Deus em sua missão para resgatar e redimir toda a criação, não podemos nos permitir ser governados pela luxúria. Mas, então, como vencemos a prisão da pornografia e andamos na liberdade que Deus oferece? Praticando o arrependimento. Está bem, mas o que exatamente isso quer dizer? O arrependimento é o ato de deixar o pecado e buscar a Deus. É muito mais do que apenas se sentir mal pelo que fizemos ou do que pedir desculpas indiferentemente. Arrependimento se trata de uma verdadeira mudança de vida. É demonstrado ao admitirmos que falhamos e nos comprometermos a fazer uma mudança. Aqui vai a boa notícia: Deus já sabe o que você fez e ainda assim Ele morreu numa cruz por você. Seus pecados não são grandes demais para Deus. O perdão e a liberdade que você tanto deseja podem ser encontrados ao deixar o pecado e se voltar para Deus. Quanto mais tempo escondemos nossos pecados, mais fácil fica confundirmos o que fizemos com quem somos. É daí que vem a vergonha. Esta é a crença que por termos feito algo ruim, nós somos ruins. Mas quando confessamos nossos pecados a Deus, Ele responde com perdão e nos lembra de quem realmente somos. Depois de admitirmos que falhamos, o próximo passo é se comprometer a mudar. Uma triste realidade é a de que muitos cristãos continuam presos na pornografia porque ficam esperando que Deus faça todo o trabalho por eles. A questão é a seguinte: Deus deu a todos nós o livre-arbítrio, e por Ele nos amar, Ele se recusa a sobrepor essa vontade própria e nos roubar o dom da escolha. Isso significa que se nós continuamente escolhermos volar ao pecado e à pornografia, Deus não nos impedirá. Isso quer dizer que Deus fica ociosamente sentado, esperando que resolvamos todos esses problemas sozinhos? Mas é claro que não. Deus te encheu com seu Espírito Santo, te deu acesso à sua palavra e te cercou de pessoas que te amam. Deus já te equipou com tudo o que precisa para superar isso. Como isso se aplicaria com relação à pornografia? Pode ser aplicado assim: fazendo tudo o que é possível para eliminar a tentação hoje para que você não precise resisti-la amanhã. Se policiar para ver as pessoas como dignas de serem amadas e não como objetos a serem usados. Buscando a ajuda de pessoas que Deus colocou em sua vida. Agora entraremos em mais detalhes a respeito de cada um desses passos, mas por enquanto, separe algum tempo para confessar seus pecados a Deus para que você possa experimentar o perdão que estava disponível todo esse tempo. Como eu supero isso? Parte 2. Fazendo tudo o que é possível para eliminar a tentação hoje para que você não precise resisti-la amanhã. Podemos combater algumas tentações, mas das tentações sexuais devemos correr. Por quê? Porque a luxúria nos adestra para ver as pessoas como coisas que podem ser usadas ao invés de indivíduos a serem amados. E é impossível cumprir o chamado de Deus para nós se permitirmos que vejamos os outros de qualquer outra forma que não seres humanos criados à imagem de Deus. E então, como eliminamos essa tentação? Colocar restrições em nosso celular, computador, tablet, consoles e todo o restante que você utiliza. Faça um esforço a mais, porque vale a pena. Deixe de seguir as pessoas que você costuma cobiçar na internet. Relembre-se diariamente que o Espírito de Deus em você é mais forte do que os seus maus desejos. Não traga o celular com você para o quarto ou banheiro. Escolha a sabedoria à conveniência. Se policiar para ver as pessoas como dignas de serem amadas e não como objetos a serem usados. A luxúria tem o poder de distorcer a maneira como vemos os outros muito destrutivos. E não é uma questão associada apenas à pornografia. Vivemos em um mundo que constantemente nos diz para nos exaltarmos e diminuirmos os demais. Mas essa abordagem é exatamente o contrário da usada por Jesus. Jesus é Deus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas ele desceu dos céus e nasceu em uma manjedoura, tomando assim forma humana. Viveu como um pregador nômade em uma nação que um dia havia sido grandiosa e que, agora estava dominada pelos romanos.
Ele se ajoelhou e lavou os pés sujos e empoeirados de seus discípulos, e depois, com boa vontade, entregou sua vida na cruz pelos pecados do mundo. O exemplo de Jesus é para nos diminuirmos para que assim possamos exaltar as outras pessoas. Como nos treinamos para ver os demais como dignos de amor ao invés de objetos utilizáveis? Escolhendo servir aos outros da mesma forma que Jesus os serviria. Buscando a ajuda de pessoas que Deus colocou em sua vida. Confissão e prestação de contas. Essas são duas das práticas mais poderosas que podemos ter como seguidores de Jesus. Porque na maioria das vezes, a maneira como Deus trabalha para nos aperfeiçoar e nos transformar nas pessoas que Ele nos criou para ser se dá nos relacionamentos. Quando confessamos nossos pecados para Deus, nós nos deparamos com perdão. Quando confessamos nossos pecados uns para os outros, encontramos cura. E ainda que possa ser amedrontador, vale muito a pena. Como confessar seus pecados para outras pessoas? Encontre alguém em quem confia. Peça a Deus que te dê a coragem. Se prepare mentalmente para a reação dessa pessoa. Não diminua ou atenue a situação. Seja honesto. Além de encontrar alguém a quem confessar seus pecados, encontre alguém a quem você preste contas. Ou seja, alguém que te fará as perguntas difíceis e alguém com quem você será honesto. Quando você decide dar esses passos em direção a Deus e se distanciando do pecado, você começará a descobrir a liberdade e felicidade que vem de viver através do Espírito. E, uma vez que você já sabe quão boa essa experiência é, nunca desejará voltar atrás. E se eu falhar de novo? Bem-vindo, já, à condição humana. Desde o início da fé, seguidores de Jesus dão o seu melhor para carregar suas cruzes, negar a si mesmos e seguir a Jesus. Mas ao longo de todo o caminho, temos falhado, tropeçado e ficado aquém. Mesmo assim, todas as vezes em que falhamos, a graça e perdão de Deus nos encontram. Essa é a beleza da graça. O chamado que nos foi dado é muito relevante, muito importante e Deus definitivamente espera que façamos parte deste, ou mais, no final das contas, é Ele que cumprirá plenamente seus planos de redenção. Então, quando você falhar de novo, pratique o arrependimento. Admita que errou e se comprometa a mudar. Volte para Deus. Toda vez que você fizer isso, Ele te receberá de braços abertos. Uma das reproduções mais poderosas da graça de Deus e do verdadeiro arrependimento pode ser encontrada em Lucas 15, a parábola do filho pródigo. Nessa parábola, vemos como Deus reage ao arrependimento. Não com condenação e julgamento, mas de braços abertos e com perdão. Se em algum momento estivermos vivendo como se estivéssemos pisando em ovos, com tanto medo de errar que trocamos um comportamento prejudicial por outro, então teremos mal interpretado completamente o poder do Evangelho e o caráter de Deus. O Evangelho declara que qualquer um que colocar sua confiança em Jesus pode ser resgatado de seu pecado, reconciliado com Deus e restaurado para sua posição de aliado de dele. O Evangelho promete que aquele que está em Cristo é nova criatura e não é mais definido por seu pecado e pela vergonha de seu passado, mas agora é definido por Cristo que vive nele. O Deus que servimos é o Deus revelado através de Jesus. O Deus que deixou o céu e entrou na história para se tornar o servo sofredor e o cordeiro que foi sacrificado. Ele é um rei que se sacrificou pelo seu povo, em vez de sacrificar o seu povo para si próprio. O Deus que servimos é um Deus que eleva o humilde e torna o orgulhoso em humilde. Ele é um Deus que se importa profundamente com o último, o menor, e o perdido. E esse Deus escolhe responder às nossas confissões com seu perdão e responde nosso arrependimento com sua redenção. Ele convidou a cada um de nós para o conhecer, confiar em Ele, e segui-lo. Esse convite não é revogado se nós falhamos. Pois quando falhamos, nos é concedida uma nova chance para receber sua graça incessante e perdão sem limites. Sim, pornografia é um problema, mas a liberdade é possível. Através do poder do Espírito de Deus trabalhando em você, é possível encontrar a liberdade da pornografia e finalmente receber a redenção que você anda buscando. Para terminar, faça comigo esta oração. Pai Celestial, me ajude a eliminar essas tentações hoje para que não tenha que combatê-las amanhã. Me ajude a ver as pessoas da mesma maneira que você as vê e a amá-las assim como você as ama. Me dê a coragem para confessar meus pecados para alguém em quem eu confio e a encontrar alguém a quem eu possa prestar contas. Em nome de Jesus, amém.